Você foi traído como José, mas o palácio ainda é o destino. Gênesis 45, 8. Você foi traído. Talvez não por irmãos de sangue como José, mas por pessoas em quem confiava. Talvez por alguém da sua própria casa, do seu ministério, do seu círculo de oração, do seu casamento, da sua história. E a dor da traição não é uma ferida que cicatriza com o tempo, como muitos dizem. Ela sangra no invisível. Ela não fere apenas a confiança, mas questiona até a promessa. Afinal, como pode um Deus que me deu um sonho permitir que eu seja vendido, abandonado, esquecido? José tinha um sonho. Não era vaidade, era uma visão do céu. Ele viu feixes se curvando, viu estrelas se inclinando, e por causa desse sonho, ele foi odiado. Por causa do que carregava, foi rejeitado. E aqui está algo que talvez você precise ouvir com clareza. Existem pessoas que não te odeiam pelo que você é, mas pelo que você carrega. Existem ambientes que rejeitam não a sua presença, mas a promessa que está sobre você. A Bíblia diz em Gênesis 37 que os irmãos de José, ao vê-lo de longe, disseram: "Lá vem o sonhador", e tramaram tirá-lo do caminho. Jogaram-no numa cova, rasgaram sua túnica, venderam-no como escravo. Apagaram sua identidade de irmão e o transformaram num estranho no Egito. Mas mesmo nesse caos, o céu não se calou, porque o que os homens chamaram de perda, Deus estava chamando de processo. Você pode ter sido traído, mas isso não significa que foi retirado do plano. A traição não tirou José da rota. Ela foi o empurrão que o colocou no caminho da promessa. E talvez o que hoje você vê como injustiça, amanhã vai entender como instrumento. Deus não permitiu que você fosse ferido para te destruir. Ele permitiu para te reposicionar. Existem dores que não vêm do inferno, vêm do céu, não para nos matar, mas para nos moldar. O cárcere não era o fim. Era o lugar onde Deus forjava o caráter do futuro governador. E se José tivesse tentado fugir da dor, teria perdido a preparação. Por isso, ouça com atenção. Nem toda cova é armadilha. Algumas são passagens secretas para o destino. Gênesis 45, 8 muda toda a perspectiva. Assim não fostes vós que me enviasteis para cá, e sim Deus. José não vê mais a traição como produto dos irmãos, mas como ferramenta de Deus. Isso não minimiza a dor, mas amplia a visão. O que foi maldade, Deus transformou em milagre. O que foi injustiça, Ele usou para a salvação. A ferida não desapareceu, mas a cicatriz agora conta outra história. Talvez você esteja em um momento em que não entende por que foi traído, por que perdeu, por que foi esquecido. Mas aqui está uma verdade. O palácio ainda é o destino. O plano ainda está de pé. E o mesmo Deus que permitiu a queda está agora preparando a elevação. Você não foi excluído. Você está em trânsito. Este vídeo é um convite para enxergar sua história com os olhos do céu. Para entender que a cova não te enterrou. O cárcere não te anulou. A traição não te desqualificou. Deus ainda está no controle. E quando tudo parecer ter desmoronado, lembre-se, o palácio ainda é o destino. Não porque você merece, mas porque Deus decidiu. Agora, vamos começar essa jornada, capítulo por capítulo, revelando como cada parte da dor de José aponta para algo que o céu ainda quer realizar em você. Porque não foram eles, foi Deus. Traído, mas não fora dos planos. A traição tem um poder estranho. Ela não apenas fere o coração, ela tenta apagar o sentido da caminhada. Quando alguém te trai, a primeira pergunta que nasce não é por quê, mas onde Deus estava. José também poderia ter feito essa pergunta. Ele foi traído pelos próprios irmãos, aqueles que conheciam sua história, sua casa, sua origem. Não foram inimigos distantes, foram próximos. E isso dói mais. A Bíblia é clara em Gênesis 37, 28, ao dizer que José foi vendido por 20 moedas de prata. Vendido, como se não tivesse valor. Como se o sonho que carregava fosse um incômodo a ser eliminado. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A traição não colocou José fora do plano. Ela apenas revelou que o plano era maior do que ele imaginava. O erro é pensar que, quando somos traídos, Deus perdeu o controle.
A verdade bíblica mostra o oposto. Mesmo quando os irmãos agiram por inveja e ódio, Deus não foi pego de surpresa. Provérbios 19:21 declara que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Os irmãos tinham um plano. Deus tinha um propósito. José desceu à cova como vítima, mas saiu da história como instrumento. Ele não entendia isso naquele momento. Ninguém entende quando está no meio da dor. A fé não é clareza de cenário, é confiança de direção. E a direção de Deus não foi cancelada pela traição. Pelo contrário, foi ativada. O Egito não era um desvio, era o endereço do cumprimento do sonho. O que parecia um retrocesso era, na verdade, um avanço disfarçado. Existe algo que precisa ser dito com amor e verdade. Deus não aprova a maldade, mas Ele governa sobre ela. Gênesis 50:20 confirma isso quando José declara aos irmãos que eles intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. A traição não venceu, o ódio não venceu, a injustiça não venceu, o plano venceu. E o plano não dependia da fidelidade dos irmãos, mas da fidelidade de Deus. Talvez você esteja vivendo esse conflito interno agora. Você fez tudo certo, foi leal, foi sincero, foi íntegro e mesmo assim foi ferido. Isso não significa que você saiu do centro da vontade de Deus. Muitas vezes é exatamente o contrário. Existem portas que só se abrem quando outras se fecham com dor. Existem destinos que só se alcançam quando somos arrancados de lugares confortáveis à força. José não perdeu o sonho quando perdeu a túnica. Ele perdeu a proteção visível, mas manteve a promessa invisível. E isso fez toda a diferença. A traição arrancou o que era externo, mas não conseguiu tocar o que Deus havia plantado por dentro. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, todas, inclusive as que machucam. Se hoje você sente que foi jogado de lado, rejeitado ou descartado, preste atenção nisso. O plano de Deus não está baseado na aprovação das pessoas, mas na soberania dele. Você pode ter sido traído, mas não foi abandonado. Pode ter sido vendido, mas não foi esquecido. Pode ter sido ferido, mas não foi removido do propósito. Essa verdade precisa descer do entendimento para o coração. Porque só quando você entende que a traição não te tirou do plano, você para de viver como vítima e começa a caminhar como alguém em processo. E o processo, mesmo quando dói, sempre aponta para algo maior que está sendo construído. A cova que abre caminho para o propósito. A maioria das pessoas encara a cova como o fim da linha, um lugar escuro, fundo, silencioso e sem saída. Mas na história de José, a cova não foi o túmulo, foi o túnel. Não foi um buraco de morte, mas um corredor de transição. Gênesis 37:24 relata que ao chegarem a ele, os irmãos o jogaram numa cisterna vazia, sem água. É como se o texto gritasse: não havia saída, não havia recursos, não havia alívio, só havia dor. E mesmo assim, Deus estava lá. É difícil aceitar que um Deus amoroso permita que seus filhos sejam lançados em buracos. Mas aqui está a revelação. Se não fosse pela cova, José jamais teria saído de Canaã. Ele teria morrido com o sonho, mas sem ver o cumprimento. A cova o arrancou do lugar de conforto, do lugar conhecido, do ambiente onde o sonho era motivo de escárnio, e o levou, ainda que forçado, ao território onde o propósito seria ativado. Há momentos em que a cova é uma bênção disfarçada de tragédia. É o ponto de ruptura entre o que você foi e o que você vai se tornar. A cova quebra expectativas, corta dependências e arranca tudo o que é superficial. Lá dentro, você não tem plateia, não tem controle, não tem saída. E é nesse tipo de desespero que a fé é refinada. É nesse tipo de vazio que Deus revela o próximo passo. José foi arrancado da cova por ismaelitas, estrangeiros, mercadores, homens que não tinham nenhuma aliança com ele. Isso nos ensina que, às vezes, os instrumentos de Deus não têm aparência espiritual. O socorro pode vir por meios improváveis,
A direção de Deus nem sempre veste roupa de sacerdote. Às vezes vem como caravanas do deserto, mas ainda assim é Deus guiando. O salmista escreveu no Salmo 42 que o Senhor o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou seus pés sobre uma rocha. Há um padrão nisso. Deus permite que a gente desça para que aprenda a subir com consciência. Ninguém que sai de uma cova volta a andar da mesma forma. A visão muda, a fé amadurece, a obediência se fortalece. Talvez você esteja num momento em que tudo ao seu redor grita fim. Talvez você esteja ouvindo ecos dentro de uma cisterna emocional, espiritual ou relacional. Mas entenda isso. A cova não é o fim da promessa. É o início do movimento. É onde Deus te desconecta do que te limitava para te reconectar ao que vai te impulsionar. A pergunta que precisa ser feita não é por que estou aqui, mas o que Deus está ativando nesse lugar. José desceu como alvo de inveja. Saiu como peça-chave de uma trama divina. E isso não aconteceu fora da dor. Aconteceu dentro dela. Porque às vezes a única maneira de Deus nos mover é nos permitindo cair. Não por descuido, mas por direção. A cova não era o objetivo, era a passagem. E se você estiver nela agora, saiba, não há buraco tão profundo que impeça o céu de continuar escrevendo sua história. Você não está enterrado, está sendo posicionado entre a venda e o silêncio de Deus. Existem fases em que tudo parece desmoronar, mas Deus permanece em silêncio. E talvez o maior desafio não seja suportar a dor, mas lidar com a ausência de explicações. José foi vendido por seus irmãos em Gênesis 37:28, levado por uma caravana de ismaelitas rumo a um lugar desconhecido, longe da casa do pai, longe da túnica, longe da promessa visível. E o texto bíblico não registra uma única palavra de Deus nesse momento. O céu não fala, e isso dói. Entre a venda e o Egito, há um trecho da jornada onde tudo parece suspenso, onde a alma grita e o céu não responde. Onde você foi tirado de onde estava, mas ainda não chegou onde Deus prometeu. É o espaço onde a fé é mais desafiada. Porque o inimigo sussurra: se Deus estivesse com você, isso não teria acontecido. Se você fosse mesmo escolhido, não estaria sendo traído. E é nesse campo de batalha interno que muitos desistem. Não por falta de promessa, mas por falta de resposta. Mas aqui está a verdade. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. O mesmo Deus que falou no sonho está observando no silêncio. Ele não deixou de ser presente, apenas está trabalhando nos bastidores. O Salmo 105:17 diz que Deus enviou José adiante. Não diz que os irmãos o mandaram, mas que Deus o enviou. Isso muda tudo. O silêncio entre a venda e o palácio não era abandono, era propósito. Deus trabalha em fases que não fazem sentido à primeira vista. Como um artista que pinta uma tela escura antes de aplicar a luz, ele começa com traços que parecem confusos. Mas quem tenta interpretar a obra antes da hora, se perde no caos. A venda de José não foi o fim do plano, mas o meio dele. A dor não foi prova de rejeição, mas de deslocamento. Porque há lugares onde a promessa não cabe. Era preciso levar José para longe para que a promessa tivesse espaço para se expandir. Quantas vezes você já esteve nesse lugar entre a venda e o palácio? Entre o que perdeu e o que ainda não recebeu? Entre o que foi arrancado e o que ainda não foi construído? É um lugar desconfortável, um deserto sem placas, um tempo de transição onde nada se encaixa. Mas é também onde Deus testa o coração, onde Ele vê se você crê mesmo quando não vê, se continua andando mesmo quando não ouve, se obedece mesmo sem compreender. José não murmurou, não amaldiçoou, não desistiu. Que essa postura foi fundamental, porque o céu não responde precipitações, mas honra permanência. Romanos 8:18 declara que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. E entre a dor e a glória, há um silêncio que prepara. Se hoje você se encontra entre a venda e o palácio, lembre-se, Deus ainda está escrevendo. O que parece silêncio é só a pausa antes do próximo capítulo.
E quando o céu falar de novo, vai fazer tudo o que você viveu fazer sentido. Até lá permaneça, porque a promessa continua viva, mesmo quando Deus não diz nada. Deus não usa traições, Ele redireciona destinos. O que aconteceu com José não foi obra do acaso, nem resultado do plano dos irmãos. Eles quiseram destruí-lo, mas Deus usou o que foi feito contra ele para redirecioná-lo ao seu destino. Isso não significa que Deus aprovou a traição, mas que ele reina até sobre as intenções malignas. Gênesis 50:20 deixa isso escancarado. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José não espiritualizou o erro dos irmãos. Ele apenas revelou que acima da maldade deles havia uma soberania invisível, governando todos os passos. Há uma diferença entre aceitar a dor e perceber o propósito. Deus não faz uso da maldade, mas Ele a transforma. E isso muda completamente a forma como olhamos para as cicatrizes. A traição não foi uma ferramenta de Deus, mas o cenário que Ele usou para levar José onde ele precisava estar. O inimigo queria matar o sonho. Deus usou o golpe para proteger o sonho. Porque em Canaã, José não teria espaço para se tornar governador. Era preciso ser deslocado. Talvez você esteja tentando entender por que foi tirado de onde estava. Por que aquela amizade desfeita doeu tanto? Por que aquele ministério virou as costas? Por que aquela pessoa que jurava estar ao seu lado te abandonou no momento mais vulnerável? E você se sente perdido, flutuando entre o que era e o que deveria ser. Mas escute com atenção. Às vezes, Deus permite que algumas portas se fechem de forma dolorosa, porque você não sairia por vontade própria. A traição que te desestabilizou pode ser a movimentação que o céu usou para reposicionar o seu destino. O ser humano enxerga a traição como ponto final. Deus a vê como vírgula. A narrativa continua, mesmo depois da queda. Ele não cancela histórias por causa de erros alheios. Ele reescreve, ele reposiciona. E o fim que o inimigo queria dar se transforma em início nas mãos de Deus. Foi assim com José. A túnica rasgada foi apenas o começo de uma nova jornada. Deus é mestre em trabalhar com aquilo que nos parece inútil. O Egito era terra estranha, povo idólatra, ambiente hostil. E foi exatamente lá que José se tornou tudo o que o céu havia planejado. Porque Deus não depende de circunstâncias ideais para cumprir promessas. Ele cumpre onde quer, como quer, com quem quer. O que pareceu injusto, cruel e sem sentido, tornou-se parte do processo divino. Você não precisa entender toda a rota para confiar na condução. Deus não precisa da aprovação dos outros para te levantar. E nem a traição mais fria é capaz de impedir o que Ele determinou sobre sua vida. A cruz foi a maior traição da história. E mesmo assim, foi o maior plano de redenção da humanidade. Porque onde o inferno planta destruição, Deus colhe salvação. Se hoje você está tentando encontrar lógica na dor, talvez seja a hora de parar de procurar respostas e começar a buscar direção. Porque Deus não está tentando te explicar o passado. Ele está tentando te redirecionar para o futuro. A traição não é o fim do caminho. É só o começo do desvio que te leva para o centro da promessa. A solidão que constrói governantes. Há momentos em que Deus nos separa de tudo e de todos. E não é para nos punir, é para nos preparar. A solidão que envolveu José no cárcere não foi apenas circunstancial. Foi uma ferramenta de edificação. Ele foi traído pelos irmãos, vendido por quem deveria protegê-lo, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. E ainda assim permaneceu. Gênesis 40:23 mostra o esquecimento do copeiro. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Um versículo curto, mas que carrega um peso devastador. José interpretou sonhos, deu esperança, pediu lembrança e recebeu silêncio. Mas o céu não se esqueceu. A solidão dos homens nunca significa abandono divino. Às vezes, Deus permite o afastamento de tudo o que é apoio visível para que você aprenda a depender dele de forma total. Porque quem será usado por Deus para governar, antes precisa aprender a caminhar sozinho com ele. A autoridade que será pública precisa ser gerada no secreto.
No cárcere não havia aplausos, não havia seguidores, não havia reconhecimento, só havia fidelidade. José não tinha mais a túnica colorida, não tinha mais os sonhos em destaque, mas tinha algo que não se via: constância. E essa constância foi o que o céu observou. Deus não procura dons em primeiro lugar. Procura corações que não mudam mesmo quando o cenário muda. A solidão produz discernimento. É nos desertos que se ouve com mais clareza a voz de Deus. É no anonimato que se aprende a depender dele. É na ausência de plateia que se revela a verdadeira motivação. José não se entregou à autopiedade. Ele não deixou a amargura tomar conta. Ele não deixou a solidão virar revolta. Isso é maturidade espiritual. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E existe um tempo de solidão, sim, mas ele não vem para castigar. Vem para preparar, porque só quem aprendeu a ficar sozinho com Deus consegue liderar pessoas sem perder a essência. José se tornou governador não apenas porque interpretava sonhos, mas porque aprendeu a ser fiel quando ninguém estava olhando. Se você está vivendo um tempo onde tudo parece afastado, onde ninguém te entende, onde a oração parece voltar sem resposta, não se desespere. Pode ser que Deus esteja te construindo por dentro. Pode ser que Ele esteja forjando em você algo que precisa nascer sem distrações. O trono que está à sua frente exige uma base sólida. E essa base está sendo formada agora. Não fuja da solidão. Enxergue-a como sala de aula. O céu está te ensinando algo que só pode ser aprendido nesse lugar. E quando chegar o tempo da manifestação, você não será apenas alguém com título, será alguém com autoridade, porque passou pelo processo e deixou Deus construir no secreto o que será revelado em público, quando o favor de Deus acontece em lugares escuros. Não é difícil reconhecer o favor de Deus quando tudo vai bem, quando portas se abrem, quando recursos chegam, quando a vitória é visível. Mas e quando você está em um lugar escuro, sem posição, sem nome, sem reconhecimento? Gênesis 39:2 afirma: o Senhor estava com José e ele foi bem-sucedido. Agora observe o cenário. Ele era escravo na casa de Potifar. Não tinha liberdade, não tinha título, não tinha respaldo. Ainda assim, Deus estava com ele. Esse versículo quebra toda a lógica humana, porque tendemos a associar a presença de Deus à ausência de luta. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o oposto. A presença de Deus não anula a guerra, ela sustenta dentro dela. O favor de Deus não remove os ambientes hostis, mas transforma quem os carrega em luz dentro da escuridão. José foi promovido como escravo, ganhou autoridade em uma casa onde não era livre. Depois, mesmo sendo injustamente preso, o favor o acompanhou no cárcere. Gênesis 39:21 diz que o Senhor, porém, estava com José e lhe estendeu a bondade e fez com que ele fosse estimado pelo carcereiro. Isso não é natural. Isso é espiritual. É o tipo de favor que não depende de circunstâncias. É o tipo de graça que não espera cenário ideal. Quantas vezes você já olhou ao redor e pensou: como Deus pode estar aqui? Em meio a uma crise emocional, a um processo de luto, a uma estação de escassez, a uma porta fechada. Mas talvez o favor dele esteja operando de maneira invisível, construindo algo onde ninguém mais vê valor. O favor de Deus não se mede pelo que você tem, mas por quem você é quando tudo o que tinha é tirado. Há pessoas que carregam um tipo de favor que incomoda o inferno, que mesmo sendo lançadas no fundo, florescem. Mesmo sendo esquecidas, são lembradas na hora certa. Mesmo sendo pressionadas, mantêm a integridade. E essa é a marca de quem vai governar. Porque o palácio não é lugar para quem precisa de aprovação, mas para quem já entendeu que é Deus quem coloca. O favor de Deus faz com que portas sejam abertas, onde não havia parede. Faz com que oportunidades surjam em meio à dor. Faz com que corações endurecidos liberem graça sem saber por quê. O carcereiro não sabia, mas estava colaborando com o plano de Deus. Potifar não sabia, mas estava treinando o próximo governador. Se hoje você está em um lugar escuro e tudo parece contrário,
Não se apresse em sair. Pergunte ao céu: qual favor está sendo ativado aqui? Pode ser que o lugar que você quer sair seja exatamente onde Deus quer te formar. Não fuja do processo, porque onde há presença, há propósito. E onde há propósito, o favor sempre encontra uma forma de se manifestar. O sonho não morre no esconderijo. Há sonhos que Deus revela publicamente, mas amadurece no secreto. José viu seu destino em um sonho exposto diante da família. Gênesis 37:7 diz: Eis que estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. O problema foi que esse sonho gerou inveja, rejeição e traição. E quando José caiu na cova, foi vendido e passou a viver no anonimato. Parecia que o sonho havia morrido. Mas Deus não enterra o que Ele mesmo plantou. Ele apenas oculta para proteger. O esconderijo, ao contrário do que muitos pensam, não é lugar de morte, é lugar de desenvolvimento. É onde o céu amadurece o que revelou em semente. O Salmo 91:1 afirma: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. José não deixou de carregar o sonho enquanto era escravo. Ele apenas deixou de anunciá-lo. E isso também é maturidade. Saber calar até que Deus fale de novo. Há pessoas que confundem silêncio com abandono. Mas há um tempo em que Deus fecha os holofotes e acende lâmpadas internas. O propósito continua vivo, mas ele precisa formar o caráter que sustenta a promessa. José tinha a visão, mas precisava da estrutura emocional, espiritual e relacional para não usar o trono como revanche. E isso só se constrói no esconderijo. Quantas vezes você sentiu que aquilo que Deus te mostrou não faz mais sentido? Que os sonhos de ministério, de cura, de transformação, de impacto morreram no meio do caminho? Que os anos passaram e tudo o que restou foram memórias do que um dia foi prometido? Escute, o sonho não morreu. Ele só foi recolhido para amadurecer fora da exposição. Porque o sonho exposto sem estrutura vira orgulho. Mas o sonho escondido com fé vira governo. José aprendeu a servir sem se promover, a interpretar sonhos sem roubar a glória, a esperar sem murmurar. O esconderijo ensinou o que os irmãos não quiseram ouvir. Ensinou a ser fiel mesmo quando ninguém aplaude. E esse tipo de fidelidade é o que ativa o céu. Porque Deus não confia destinos a quem ainda precisa provar algo para os outros. Ele entrega propósitos a quem aprendeu a se satisfazer apenas com a presença dele. O processo de ocultamento não é castigo, é proteção. Não é atraso, é preparação. Não é esquecimento, é investimento divino. Enquanto todos achavam que José era mais um escravo entre milhares, Deus o via como futuro governador em estágio. E quando o tempo certo chegou, nada foi capaz de impedir sua promoção. Se hoje você sente que está esquecido, desativado, apagado, entenda. Deus ainda está guardando o que Ele prometeu. O sonho continua em pé, mesmo quando ninguém mais acredita nele. Porque quem deu o sonho foi o próprio Deus. E Ele não apenas revela, Ele cumpre. O cárcere é um altar de processo. Se tem um lugar que ninguém quer habitar é o cárcere. Não apenas o cárcere físico, mas qualquer lugar em que você se sente preso, limitado, esquecido, sem controle sobre os próximos passos. José conheceu esse lugar. Depois de ter sido fiel na casa de Potifar, ele é acusado injustamente e lançado na prisão, como está em Gênesis 39:20. Aos olhos humanos, aquilo era a prova de que tudo tinha dado errado. Ele fez o que era certo e terminou atrás de grades. Mas aos olhos de Deus, aquele cárcere era mais do que punição humana. Era um altar de processo. O cárcere é o ambiente onde Deus trabalha sem distrações. Não há palco, não há holofote, não há público. Só existem Deus, você e a verdade do seu coração. Em Gênesis 39:21, lemos que o Senhor estava com José e fez com que ele alcançasse favor perante o carcereiro. Isso revela algo profundo. Deus não esperou José sair da prisão para manifestar sua presença. Ele decidiu estar com ele dentro dela. A prisão não afastou Deus. A prisão se tornou o lugar de encontro. O Salmo 105:18 e 19
descreve de forma forte o que aconteceu com José. Prenderam-lhe os pés com grilhões e foi colocado em ferros, até que se cumpriu a profecia a respeito dele e a palavra do Senhor o aprovou. O texto mostra que havia um tempo de aprovação. A palavra de Deus sobre a vida de José precisava encontrar um coração aprovado, tratado, amadurecido. E esse processo aconteceu no cárcere. A prisão foi a fornalha onde o caráter dele foi purificado. O cárcere humilha o orgulho, confronta a ansiedade e expõe as motivações. José não tinha mais posição, não tinha mais status, não tinha mais o título de administrador da casa de Potifar. Mas ele ainda tinha algo que ninguém podia tirar. Tinha temor a Deus, tinha integridade, tinha a capacidade de servir, mesmo sem receber reconhecimento. E é isso que transforma o cárcere em altar. Não é o lugar em si, é a postura que você assume nele. Tiago 1, 2 e 3 nos ensina a considerar motivo de grande alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a prova da fé produz perseverança. O cárcere foi a escola da perseverança para José. Ele aprendeu a permanecer firme quando não havia elogios, quando não havia promessa visível, quando não havia data marcada para a saída. A fé dele não estava mais ancorada em circunstâncias favoráveis, mas em um Deus que permanecia fiel, mesmo quando tudo parecia contrário. No cárcere, José continuou exercendo o dom que Deus lhe tinha dado. Em Gênesis 40, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele poderia ter se calado, poderia ter trancado o dom por mágoa, poderia ter decidido nunca mais se envolver com sonhos, porque foi justamente por causa de um sonho que foi traído. Mas ele escolheu ser canal de Deus, mesmo ferido. Esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Quando você decide continuar servindo, ainda que a vida não tenha sido justa com você. O cárcere também expõe o tipo de governo que Deus quer formar em alguém. É fácil liderar quando tudo está sob controle. Difícil é manter um espírito excelente quando se está limitado, injustiçado e esquecido. Ao administrar o cárcere, José estava sendo treinado para administrar o palácio. Ao cuidar de prisioneiros, ele estava sendo preparado para cuidar de uma nação inteira. O que parecia pequeno aos olhos humanos era gigante aos olhos de Deus. Romanos 5, 3 e 4 declara que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. O cárcere fez exatamente isso com José. Ele saiu de lá com uma fé que não dependia de aplauso, com uma esperança que não dependia de cenário e com uma experiência com Deus que ninguém poderia contestar. O altar do processo o transformou em alguém pronto para sustentar o peso da promessa. Talvez você esteja em um cárcere emocional, espiritual, ou até mesmo em uma situação que parece uma prisão na sua área financeira, familiar ou ministerial. Você olha ao redor e tudo diz que acabou. Mas Deus pode estar usando esse exato lugar como altar de transformação. O que hoje é o ponto mais doloroso da sua trajetória pode se tornar o lugar de maior profundidade com Ele. O cárcere que te humilha pode ser o mesmo lugar de onde Deus te levanta com autoridade que você jamais teria se não tivesse passado por ali. Não despreze o processo. Não se apresse em sair de algo que Deus ainda está usando para moldar você. O cárcere não será definitivo, é transitório. Mas o que Deus constrói em você nesse tempo é permanente. Quando a porta se abrir, você não será a mesma pessoa que entrou. Você sairá com mais sensibilidade à voz de Deus, mais maturidade, mais dependência e mais autoridade espiritual. E enquanto você olha para as paredes desse lugar apertado e se pergunta onde Deus está, lembre-se de José. O Senhor estava com ele no cárcere. E da mesma forma, está com você agora. Você talvez não veja, talvez não sinta, talvez não entenda, mas Ele não deixou de agir. O céu continua operando, mesmo quando as grades parecem fechar qualquer possibilidade. É exatamente aqui que entramos no próximo ponto. Porque enquanto tudo parece calado e parado, algo maior está sendo escrito. Deus não estava em silêncio, estava escrevendo. Quando olhamos a história de José, temos a impressão de que há longos períodos em que Deus não fala.
Não há sonhos, não há revelações registradas, não há voz audível. Há dias, meses, talvez anos, em que tudo parece seguir no automático. José acorda, trabalha, obedece, é fiel e, ao que tudo indica, não recebe uma instrução nova do céu. Esse silêncio aparente poderia ser interpretado como abandono, mas não era. Enquanto José via rotina, Deus via roteiro. O céu não estava calado, estava escrevendo. O Salmo 139:16 diz que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus antes mesmo de existirem. Isso significa que, mesmo quando nada extraordinário parece acontecer, ele ainda está no controle da narrativa. Em Gênesis 40, por exemplo, José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele pede ao copeiro que se lembre dele quando estiver diante do faraó. O copeiro sai. José fica. E o texto é duro ao afirmar que o copeiro se esqueceu. Esse esquecimento humano poderia parecer um erro de cálculo, mas era parte do tempo de Deus. Entre o cárcere e o palácio existia um intervalo necessário. Não era um atraso, era um alinhamento. Deus estava organizando a fome que viria sobre o Egito, preparando a necessidade que faria Faraó sonhar, alinhando as circunstâncias que fariam daquele exato momento o ponto de virada. Se o copeiro tivesse lembrado de José antes da hora, talvez ele saísse da prisão sem contexto para ser promovido. Seria apenas mais um homem livre, não o governador preparado para responder a uma crise global. Deus não desperdiça silêncios. Em Abacuque 2:3 está escrito que a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá. O silêncio de Deus não é a ausência da visão. É o tempo em que ele ajusta fatores que você nem imagina. Enquanto você vê apenas a parede de um cenário, ele está nos bastidores, movendo personagens, preparando portas, ajustando detalhes. José não sabia que Faraó ia sonhar. Não sabia que aquele sonho traria uma crise nacional. Não sabia que sua experiência com interpretação o colocaria diante do trono. Não sabia que anos de aparente esquecimento eram, na verdade, anos em que sua reputação estava sendo construída no céu. Enquanto ele administrava a prisão com fidelidade, Deus o apresentava espiritualmente como alguém confiável para administrar uma nação. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse todas as coisas inclui silêncios, esperas, atrasos, portas fechadas, desencontros e até esquecimentos humanos. Nada disso escapa da mão de Deus. Ele não apenas reage aos fatos, ele governa sobre eles. O que para você é sensação de estagnação pode ser o tempo exato em que o céu está alinhando algo maior do que a sua visão consegue alcançar. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Você ora, mas parece que a resposta não vem. Busca direção, mas não recebe uma palavra específica. Continua fiel, mas não vê mudanças visíveis. E o inimigo tenta usar esse cenário para sussurrar que Deus parou de se importar. Mas, biblicamente, o silêncio de Deus nunca é indiferença. É intencionalidade. Quando ele não te explica, ele está te treinando para confiar, não no que ele faz, mas em quem ele é. O silêncio também é um teste de permanência. Quando Deus não fala, o que sustenta sua caminhada? É o que ele disse. José não tinha promessas novas todos os dias. Ele tinha um sonho antigo que continuava verdadeiro. E isso foi suficiente para mantê-lo íntegro. Ele não precisou de confirmações diárias para seguir crendo. A palavra que Deus libera uma vez é firme o suficiente para atravessar estações inteiras. Isaías 55:11 declara que a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Enquanto José vivia dias aparentemente iguais, a palavra de Deus estava em movimento, invisível, mas ativa, silenciosa aos ouvidos, mas concreta no mundo espiritual. O céu não trabalha apenas quando você sente, ele trabalha o tempo todo. Em algum ponto do caminho, o silêncio é quebrado por um chamado. Faraó sonha, o palácio entra em crise, o copeiro se lembra,
E José é tirado às pressas da prisão para interpretar o que ninguém mais entende. De repente, todos os anos de escuridão fazem sentido. Deus não estava parado. Estava construindo a ponte entre a prisão e o trono. Se hoje você está em uma fase em que Deus parece quieto, não conclua que ele se afastou. A mesma mão que te sustentou na cova e no cárcere, agora está escrevendo o próximo capítulo da sua história. E quando chegar o tempo certo, você vai perceber que nada foi desperdício. Cada silêncio, cada lágrima, cada espera, cada aparente atraso, tudo fazia parte do texto que ele decidiu escrever sobre você. O dia em que o faraó chamou pelo nome. Há um dia em que tudo muda. Não porque você fez algo diferente, mas porque o céu decide virar a página. Para José, esse dia começou como qualquer outro no cárcere. Nenhum sinal de milagre, nenhuma luz diferente entrando pela janela, nenhuma voz anunciando novidade. Apenas mais uma manhã comum em um lugar de esquecimento. Mas enquanto ele via a rotina, Deus via o dia da resposta. Gênesis 41:14 registra o momento decisivo. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Essa expressão é forte. De um instante para o outro, a masmorra deixou de ser destino e voltou a ser apenas fase. Antes desse chamado, a Bíblia diz que, 2 anos depois de ter sido restaurado ao seu cargo, o copeiro se lembrou de José ao ouvir Faraó contar seus sonhos perturbadores, como está em Gênesis 41:9. 2 anos de esquecimento humano. 2 anos em que nada aparentemente aconteceu, mas o que parecia atraso era, na verdade, tempo exato. Deus esperou a crise certa, o sonho certo, a angústia certa, para conectar a necessidade de Faraó ao dom de José. Nenhuma porta se abriu antes, porque não havia cenário para sustentar a promoção. Quando o chamado chega, ele vem com urgência. A Bíblia diz que tiraram José às pressas da prisão. Não houve reunião prévia, não houve aviso, não houve tempo para se preparar emocionalmente. Ele foi arrancado de um ambiente de grade para ser colocado diante do homem mais poderoso daquela nação. Um contraste tão grande que só poderia ter sido escrito pela mão de Deus. Salmo 75, 6 e 7 declara que a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul, mas de Deus, que julga. Ele abate um e exalta outro. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Note um detalhe importante. Em Gênesis 41:14, antes de se apresentar diante de Faraó, José se barbeia e troca de roupa. Ele não se apresenta como prisioneiro, embora ainda seja um. Ele se apresenta alinhado com o que Deus está para fazer. O exterior começa a refletir o que o céu já liberou sobre o interior. A aparência de escravo ficou para trás naquele vestiário improvisado. Ele ainda não era governador no papel, mas já estava se movendo como alguém que não pertencia mais à prisão. Quando o faraó conta os sonhos, José poderia usar o momento para se autopromover, exigir algo em troca, tentar manipular a situação. Em vez disso, ele aponta diretamente para Deus. Em Gênesis 41:16, ele declara que não está nele a capacidade, mas que Deus dará uma resposta de paz a Faraó. Ele não saiu do cárcere ressentido, saiu consciente de que era apenas instrumento. Isso é resultado de processo. Anos de humilhação maturaram o coração de alguém que agora seria colocado em uma posição de autoridade sem permitir que o orgulho governasse. A interpretação que José oferece não é apenas espiritual, é estratégica. Ele discerne que virão 7 anos de fartura e 7 de fome, e apresenta um plano de gestão. Não basta revelar o futuro, é preciso saber o que fazer com ele. Faraó reconhece algo diferente naquele homem. Em Gênesis 41, 38 e 39, ele pergunta se haveria outro homem em quem estivesse o Espírito de Deus, e afirma que não há ninguém tão ajuizado e sábio como José. Esse reconhecimento não é apenas humano, é o selo público do que Deus já havia aprovado em secreto. Em um único dia, José passa de prisioneiro esquecido a governador do Egito. Não houve eleição, não houve campanha, não houve disputa. Houve apenas um chamado no tempo certo. Esse é o tipo de virada que Deus produz.
anos de anonimato podem ser revertidos em um momento quando a estação muda. O que parecia cadeia permanente se transforma em testemunho de intervenção sobrenatural. Provérbios 21:1 nos lembra que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Faraó não teve apenas uma boa ideia. Ele foi conduzido pelo céu a olhar para José e enxergar nele alguém preparado para a responsabilidade. Talvez você esteja em um período longo de repetição. Ora, busca, permanece e nada muda. E isso cansa. Mas a história de José mostra que Deus não precisa de muito tempo para mudar tudo. Ele precisa apenas do momento certo. Enquanto isso, o seu papel é se manter pronto, porque quando o chamado vier, não haverá tempo para se preparar. Será como foi com ele. Tiram as pressas da masmorra. De um dia para o outro, ninguém mais vai te enxergar como o prisioneiro, e sim como a resposta de Deus para um problema que ninguém mais consegue resolver. Esse dia em que Faraó chama José pelo nome não é apenas uma promoção. É uma mudança de identidade diante da sociedade. Quem era lembrado como escravo se torna agora referência de sabedoria. Quem foi marcado pela traição passa a ser marcado pelo governo. E tudo começa com um chamado que vem de cima. Ancora-se em um dom trabalhado no secreto e se manifesta em um cenário de crise. E é exatamente aqui que uma nova realidade começa a aparecer. Porque o chamado não veio sozinho. Junto com a nova posição, veio também um novo sinal visível daquilo que Deus estava fazendo. Faraó não apenas o levantou com palavras, ele o vestiu de uma forma que ninguém mais poderia negar o que tinha acontecido. A roupa nova que não depende da aprovação dos irmãos. Quando Deus decide mudar uma estação, ele começa mudando aquilo que te veste. Não apenas por fora, mas por dentro. A Bíblia mostra isso de forma poderosa em Gênesis 41:42. Depois de ouvir a interpretação e o plano de José, Faraó tira o anel de selar da própria mão, coloca na mão de José, manda vesti-lo com roupas de linho fino e lhe põe um colar de ouro no pescoço. Esse detalhe não é apenas estético, é profético. A roupa que José recebe no palácio não tem qualquer relação com a túnica que os irmãos rasgaram no passado. Os irmãos tiraram de José a túnica colorida que o pai havia dado, como está em Gênesis 37:23. Eles arrancaram dele o símbolo de amor e distinção. Molharam essa túnica em sangue para enganar Jacó. Aquele tecido parecia ser o fim da história. Era a prova aparente de uma tragédia. A família passou a acreditar que José estava morto. Mas o que ninguém sabia é que, enquanto choravam a túnica rasgada, Deus estava preparando vestes novas em outra terra. A identidade de José não estava costurada naquele tecido. Estava firmada naquilo que Deus havia dito a respeito dele. Talvez você tenha perdido coisas que representavam honra, um cargo, uma função, um ministério, uma posição de destaque, um relacionamento. Pode ser que pessoas tiveram prazer em arrancar esses símbolos, como os irmãos fizeram com José. Tomaram de você aquilo que te fazia se sentir visto. Desconstruíram a sua imagem diante de outros, te expuseram, te diminuíram. E você ficou tentando recolher os pedaços dessa velha túnica, como se ela fosse a única prova de que Deus havia te escolhido. Mas José nos ensina algo importante. A túnica do passado não era o fim, era apenas uma fase. No palácio, ninguém perguntou a opinião dos irmãos para vestir José. Faraó não consultou quem o tinha traído. Não buscou aprovação na família que o rejeitou. Não foi atrás de testemunhos humanos para legitimar o que faria. Ele apenas olhou para José e reconheceu a graça de Deus sobre a vida dele. Gênesis 41:39 registra as palavras de Faraó. Visto que Deus te fez saber tudo isto, não há ninguém tão ajuizado e sábio como tu. A nova roupa veio acompanhada de um novo reconhecimento. E isso não foi decidido em Canaã, foi decidido no Egito. É assim que Deus faz. Ele levanta pessoas em contextos onde a voz dos que criticaram não tem mais autoridade. Ele honra em ambientes onde quem te feriu não consegue mais impedir. A roupa nova que Deus dá não é votada, é decretada. Isaías 61:3 fala sobre conceder aos que choram veste de louvor em vez de espírito angustiado.
Há uma troca espiritual acontecendo. Aquilo que foi marca de vergonha, Deus veste com honra. Aquilo que foi rasgado pelo ódio, Ele substitui por algo que ninguém mais pode arrancar. A roupa de linho fino que José recebe aponta para dignidade, santidade e autoridade. Ele deixa de ser identificado como prisioneiro e passa a ser reconhecido como governador. Isso não significa que o passado foi apagado. Significa que o passado não define mais o presente. Talvez você ainda carregue memórias do dia em que rasgaram a sua túnica, palavras duras, humilhações, injustiças. Mas o céu está dizendo que há vestes novas te esperando em um lugar onde essas vozes não mandam. É interessante notar que na parábola do filho pródigo, em Lucas 15:22, o pai manda trazer a melhor roupa para o filho que volta. Ele não manda lavar a roupa antiga, ele manda colocar outra. Com José, Deus também não restaurou a túnica rasgada. Ele deu uma completamente nova. Isso revela algo forte. Deus não está interessado em costurar o que os outros destruíram para te devolver ao mesmo nível de antes. Ele quer te colocar em outro patamar, com outra identidade, em outro ambiente. Quando Deus te veste de novo, Ele também te reposiciona. José não usa a roupa de linho fino para voltar para casa como o filho que um dia foi rejeitado. Ele usa essa roupa para governar o Egito, alimentar povos, sustentar nações. A vestimenta nova está ligada a um propósito novo. Não é apenas sobre status, é sobre responsabilidade. Não é apenas sobre ser visto, é sobre ser resposta. A roupa que Deus coloca sobre você sempre aponta para algo maior do que a sua história pessoal. Ela aponta para aquilo que você vai carregar para os outros. Talvez hoje você se veja ainda com a roupa emocional do cárcere, sentindo-se pequeno, desacreditado, como se fosse apenas o reflexo do que te aconteceu. Mas, em Cristo, você é revestido de uma nova identidade. Gálatas 3:27 diz que todos os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Isso significa que diante de Deus, você não aparece com a roupa da traição, mas com as vestes do Filho. Ele não olha para você como vítima da dor, e sim como alguém coberto pela graça. Quando Deus decide te honrar, Ele não precisa desfazer o passado para provar que você estava certo. Ele apenas muda sua estação de forma tão clara que ninguém consegue negar. Faraó colocou um colar de ouro no pescoço de José. Cada vez que alguém olhava para ele, via um sinal visível de que algo havia mudado. Isso também é profético para você. Deus está levantando sinais de mudança na sua vida que serão visíveis até para quem não crê. Não espere que os irmãos que rasgaram a sua túnica validem a roupa nova que Deus te dará. Alguns vão continuar presos ao passado. Vão lembrar apenas do que fizeram contra você. Vão tentar te ver como aquele que caiu na cova, mas Deus te enxerga como aquele que se levantará para governar. A aprovação que sustenta a sua nova estação vem do alto, não da família, não da opinião alheia, não das redes, não dos aplausos. Vem de um Deus que escolhe e reveste. E essa roupa nova que José recebe abre espaço para algo ainda mais profundo, porque o palácio agora deixa de ser apenas cenário de exaltação pessoal e se torna plataforma de um propósito muito maior. A posição dele não é sobre ego, é sobre redenção. Deus usa o palácio como púlpito para a redenção. O palácio, para muita gente, é símbolo de status, poder e conforto. Mas na história de José, o palácio não é o fim do processo, é o início de um propósito maior. Deus não levou José até ali apenas para provar que ele era capaz, para calar a boca dos irmãos ou para mostrar que a traição não venceu. O objetivo de Deus nunca foi apenas exaltá-lo, mas usá-lo. O trono de José não era um prêmio, era um púlpito. E o Egito, antes apenas cenário de dor e escravidão, agora se tornaria plataforma de redenção. Gênesis 41:55 mostra um detalhe importante. Quando a fome atinge toda a terra, o povo clama a Faraó por pão. E Faraó responde: "Ide a José, o que ele vos disser, fazei." Isso é muito profundo. O homem mais poderoso da nação aponta para José como fonte de instrução e provisão.
Deus pegou aquele que foi rejeitado pela família e o colocou como resposta para nações inteiras. O mesmo que foi lançado em uma cova, agora administra celeiros. Aquele que um dia não tinha controle sobre seu próprio destino, agora determina quem recebe alimento em tempos de crise. A fome que Deus permitiu sobre o mundo conhecido não foi apenas juízo, foi cenário. Ela criou a necessidade que revelaria o propósito de José. Sem a fome, ninguém iria ao Egito buscar mantimento. Sem a fome, os irmãos nunca desceriam até lá. Sem a fome, a família nunca seria confrontada com o passado e restaurada no presente. Deus usou o palácio como um lugar de governo, mas também como um altar de reconciliação. O domínio de José sobre os recursos não era para que ele se vingasse, mas para que ele salvasse. Em Gênesis 45:5, quando finalmente se revela aos irmãos, José diz algo que revela a perspectiva madura que Deus havia construído nele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Ele não minimiza o mal, mas enxerga um propósito maior por trás dele. Deus o colocou no palácio para preservar vidas. A posição virou vocação, o cargo virou chamado. Esse é um ponto que confronta a nossa geração. Muitos querem o palácio, poucos querem a responsabilidade que vem com ele. Querem ser vistos, mas não querem carregar peso. Querem ser honrados, mas não querem ser resposta. Em José, vemos o oposto. Ele administra o Egito em uma das maiores crises da história, com sabedoria, temor e consciência de missão. O trigo que ele distribui não é apenas alimento físico. Ele está sustentando a linhagem que mais tarde geraria o Messias. O palácio é instrumento dentro de uma narrativa muito maior que ele mesmo. Efésios 2:10 diz que fomos criados em Cristo para boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O lugar onde Deus te coloca nunca é apenas sobre você. É sobre as pessoas que vão ser alcançadas através da sua posição. Deus te coloca em ambientes, cargos, conexões e plataformas que aos olhos humanos podem parecer apenas sucesso, mas no céu são ferramentas missionais. O emprego, o ministério, o chamado, a influência, tudo isso se torna palácio quando é entregue nas mãos de Deus como púlpito. José poderia ter usado o palácio para acerto de contas. Poderia ter recusado alimentar quem um dia o feriu. Poderia ter fechado os celeiros para quem o rasgou por dentro. Mas o processo que viveu no cárcere não o formou para a vingança, formou para a redenção. Ele entendeu que a honra que recebeu não era para massagear o ego, era para curar uma história inteira de dor. E isso fica evidente quando ele chora, abraça, beija os irmãos e declara que Deus o enviou adiante deles para a preservação de vidas, como vemos em Gênesis 45:7. O palácio também representa o lugar em que o caráter é testado em outro nível. No cárcere, José aprendeu a ser fiel sem visibilidade. No palácio, ele precisou ser fiel com visibilidade máxima. Em ambos os lugares, a integridade foi necessária. Lucas 12:48 nos lembra que a quem muito é dado, muito será exigido. Deus não entregou a José uma cadeira de autoridade sem antes lapidar profundamente sua alma. Quando ele chegou ao topo, já havia morrido para suas vaidades. Por isso, pôde usar o alto para servir os que estavam embaixo. Hoje, Deus continua levantando pessoas em palácios modernos, empresas, projetos, canais, plataformas, igrejas, posições de influência. São lugares onde muitos veem apenas oportunidade de ascensão, mas o céu enxerga como púlpitos de redenção. Sua história de dor, seu passado de traição, seus anos de anonimato, tudo isso pode se tornar voz para quem ainda está preso em covas e cárceres. O que você viveu não é apenas sobre você, é sobre quem será alcançado por meio do que Deus construiu em você. José entendeu que seu lugar de governo estava ligado a uma missão de reconectar sua família, proteger uma nação e cooperar com o plano maior de Deus. Da mesma forma, a posição que o Senhor te dará ou já te deu carrega responsabilidade espiritual. Gente faminta vai bater à porta.
Gente quebrada vai te procurar. Gente que te feriu pode vir buscar socorro. E nesse momento, você terá que decidir se usará o palácio como trono de vingança ou como púlpito de redenção. Deus não desperdiça processos. Ele transforma dores em ferramentas, lágrimas em linguagem, quedas em degraus. O palácio é o lugar onde tudo isso se junta e ganha forma diante de muitos. E é a partir desse lugar que uma nova fase da história de José se aprofunda ainda mais, porque a redenção que começou no Egito agora vai tocar diretamente as feridas mais antigas da sua alma, na relação com aqueles que um dia o traíram, curando feridas com respostas e não com vingança. O momento em que José reencontra seus irmãos é um dos mais intensos da Bíblia. Não é apenas um reencontro de família, é um confronto entre passado e presente, entre dor e propósito, entre o desejo humano de revanche e o chamado divino para a redenção. Em Gênesis 42, os irmãos descem ao Egito para comprar alimento, sem imaginar que o governador diante de quem se curvam é justamente aquele que jogaram na cova. Eles o veem como autoridade, ele os vê como fantasma vivo de uma história que quase o destruiu. É impressionante perceber que, ao ver os irmãos, José não parte para cima deles em fúria. Gênesis 42, 7 diz que ele os reconheceu, mas se fez estranho e lhes falou asperamente. Ele não se vinga, mas também não ignora o que aconteceu. Ele os testa, confronta, cria situações que expõem o coração deles. Pergunta sobre o pai, sobre o irmão mais novo, observa como tratam Benjamim. Escuta as conversas que eles têm entre si. Em Gênesis 42, 21, os irmãos dizem uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão. O passado que eles tentaram enterrar volta à superfície. Não é José quem esfrega a culpa na cara deles. É a própria consciência que começa a falar. Esse processo é importante porque cura verdadeira não acontece fingindo que nada aconteceu. José poderia ter usado sua posição para eliminar os irmãos com uma palavra. Romanos 12:19 nos lembra que a vingança pertence ao Senhor. José não cita esse texto, mas vive esse princípio. Ele tem poder para punir, mas escolhe participar de algo maior. Ele deixa que o processo revele arrependimento. Observa se os irmãos continuam egoístas, se ainda sacrificariam outro para salvar a própria pele, ou se foram transformados pelo peso da culpa ao longo dos anos. Em Gênesis 43, quando Benjamim aparece, José é profundamente tocado. O texto diz em Gênesis 43:30 que ele se apressa em sair para chorar no aposento. O governador forte, sábio e estrategista ainda é aquele jovem ferido que foi separado da família. As lágrimas mostram que a dor não foi apagada pela promoção. A cura não veio pelo fato de estar no palácio. Veio pela forma como ele escolheu responder àquilo que o feriu. Quando Judá se coloca no lugar de Benjamim em Gênesis 44:33, oferecendo-se como escravo para que o irmão mais novo volte ao pai, algo muda completamente. O mesmo Judá que participou da venda de José, agora se dispõe a ser substituto para não ver o pai sofrer outra perda. Essa atitude revela um coração diferente. Ali, José não está mais diante dos mesmos homens que o venderam. Está diante de irmãos quebrados, conscientes e dispostos a se sacrificar por amor. O processo não foi para humilhar, foi para mostrar que Deus também estava trabalhando neles. É nesse ponto que a cura transborda. Em Gênesis 45:1, José não consegue mais conter-se. Ele manda sair todos os estrangeiros e chora tão alto que os egípcios ouvem. Depois se revela: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ele não apaga o fato da venda, não suaviza a narrativa. Ele nomeia a ferida, mas não para jogar na cara. Ele nomeia para curar. Em vez de estraçalhar os irmãos com palavras, ele entrega uma resposta que muda tudo. Em Gênesis 45:5, ele diz que não se entristeçam, porque Deus o enviou adiante deles para a preservação da vida. José troca a vingança por propósito. Ele substitui o "vocês vão pagar pelo que me fizeram" por "Deus tinha um plano maior em tudo isso".
Essa é uma das maiores chaves de cura que vemos nas Escrituras. A ferida deixa de ser lugar de acusação e se torna lugar de revelação. Ele não está negando a injustiça. Ele está declarando que a injustiça não teve a última palavra. O que antes era motivo de trauma, agora se torna testemunho. Muita gente espera chegar ao palácio para esfregar na cara de quem o feriu que venceu apesar de tudo. José poderia ter feito isso. Poderia ter humilhado, exposto, rebaixado, destruído a reputação dos irmãos. Em vez disso, ele escolhe ser canal de restauração. Abraça, chora, convida, sustenta, protege. Ele entende que o propósito da sua vida não é provar nada para quem o traiu, mas cooperar com o que Deus está fazendo em sua geração. Quando você cura feridas com respostas e não com vingança, você se alinha ao coração de Cristo. Em Lucas 23:34, Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele também poderia ter descido da cruz e se vingado, mas escolheu oferecer salvação. José é um retrato distante dessa realidade. Ele sofreu nas mãos da família, mas escolheu usar o trono para abençoar exatamente aqueles que o feriram. Talvez você esteja carregando pessoas na mente e no coração que te traíram. Talvez você já tenha imaginado 1000 vezes a cena em que você teria a chance de responder à altura, de devolver na mesma moeda, de provar que estava certo. Mas Deus está te chamando a um caminho mais alto. Sua cura não virá quando o outro pagar pelo que fez, e sim quando você enxergar que Deus continua soberano, apesar do que fizeram. Não significa que você vai se expor a abusos, nem que precisa manter intimidade com quem continua tóxico. Significa que você decide não ser governado pelo desejo de revanche. Você entrega o direito de vingança nas mãos de Deus e escolhe responder a partir do propósito, não da ferida. É isso que separa vítimas de pessoas curadas. A vítima repete o dano. O curado interrompe o ciclo. José interrompeu o ciclo. Em vez de perpetuar ódio entre irmãos, ele inaugura uma nova história. A partir do perdão dele, uma família inteira é preservada, uma nação é alimentada, uma linhagem é protegida e, séculos depois, o Messias viria dessa mesma linha. A resposta de José foi muito maior do que sua própria dor. E é exatamente quando ele assume essa perspectiva que uma declaração ainda mais profunda sai da sua boca e se torna a chave central de toda essa jornada. É essa chave que vamos aprofundar no próximo tema, quando entendermos a frase que muda tudo na história de José e na sua. Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus quem te trouxe até aqui. Essa é a frase que muda tudo na história de José e pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, como está em Gênesis 45:8. Quando José diz isso, ele não está aliviando a culpa dos irmãos, nem negando o que fizeram. Ele está, na verdade, tirando o controle da narrativa das mãos dos homens e devolvendo para as mãos de Deus. Ele declara, em outras palavras, vocês me feriram, mas não foram vocês que determinaram o meu destino. Quem tem a palavra final sobre a minha história é o Senhor. Essa perspectiva não nasceu na cova, nem no momento da venda. Ela foi construída ao longo dos anos, enquanto José passava por cada etapa do processo. Na casa de Potifar, no cárcere, no esquecimento, na promoção, no palácio. Em cada fase, Deus ia desconstruindo a ilusão de que os homens controlam tudo. Por isso, quando José se vê diante dos irmãos, ele já não olha para eles como autores da sua desgraça, e sim como peças em um quebra-cabeça que Deus estava montando. Romanos 9,16 diz que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Isso significa que nem os que te amam, nem os que te odeiam, definem o seu destino. Podem tentar ajudar ou atrapalhar, mas a palavra final permanece com Deus. É por isso que José consegue olhar nos olhos dos irmãos e dizer que foi Deus quem o enviou. Ele entendeu que a mão que o empurrou não era mais forte que a mão que o sustentou. Talvez hoje você esteja preso à frase: foram eles que fizeram isso comigo. Foram eles que me traíram, que me descartaram, que me injustiçaram, que me criticaram, que me julgaram errado. E foi mesmo.
Não dá para negar a responsabilidade de ninguém. Mas se você parar sua vida nesse ponto, ficará eternamente ligado ao que fizeram, e não ao que Deus está fazendo. A perspectiva de José te convida a sair da posição de refém dos fatos e entrar na posição de alguém que enxerga a mão de Deus acima das circunstâncias. Quando ele diz, foi Deus quem me enviou adiante de vós para preservar vidas, em Gênesis 45:5, ele está dizendo algo profundo. Deus o colocou à frente da dor da família para que o dia do reencontro não fosse desastre, e sim salvação. Se José tivesse chegado lá sem processo, talvez o palácio se tornasse palco de vingança. Mas ele chegou como homem tratado, capaz de enxergar a providência divina por trás da maldade humana. Salmo 37:23 declara que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Isso inclui passos que, aos seus olhos, pareciam tropeços. Inclui deslocamentos forçados, mudanças inesperadas, capítulos que você leria e diria que jamais os teria escolhido se pudesse. Ainda assim, Deus estava ali, coordenando, limitando, permitindo até onde convinha ao propósito e freando o que ultrapassaria a linha do plano dele para você. Perceba que José não diz, foi Deus quem me fez sofrer. Ele diz que foi Deus quem o enviou. O foco não está na dor, está na direção. Ele não romantiza o sofrimento, mas reconhece que, mesmo dentro de um cenário de injustiça, Deus continuava guiando seus passos. Isso é muito diferente de culpar Deus pelo mal. A Bíblia é clara em Tiago 1,13, ao afirmar que Deus não tenta ninguém com o mal. O que ele faz é pegar aquilo que foi usado contra você e transformar em caminho para aquilo que ele já tinha planejado. Quando você entende que foi Deus quem te trouxe até aqui, o peso muda de lugar. O passado deixa de ser prisão e se torna estrada. A culpa que você sentia por não ter evitado coisas que fugiram do seu controle começa a ser substituída por descanso. Porque, se Deus consegue usar até o que fizeram para te tentar parar, então nada foi capaz de frustrar os planos dele. Isaías 14:27 diz que, se o Senhor determina algo, quem o invalidará? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Nem traições, nem perdas, nem atrasos humanos conseguem cancelar aquilo que ele decidiu. Essa consciência também cura comparações. José não olha para a vida dos irmãos como se eles tivessem vencido, porque ficaram com a aprovação do pai enquanto ele sofria. Ele não se coloca como coitado que perdeu os melhores anos da juventude no Egito. Em vez disso, ele enxerga que foi exatamente o caminho improvável, difícil e doloroso, que o levou ao lugar onde ninguém mais poderia estar. Outros ficaram em Canaã, mas só ele foi preparado para governar no Egito. O que parecia desvantagem se tornou diferencial. Quando você olha para trás e só enxerga erros, perdas e injustiças, seu coração se amarga. Quando você olha para trás e começa a enxergar o fio da fidelidade de Deus passando por tudo isso, seu coração se alinha. Não é negar a dor, é descobrir que ela não foi em vão. A graça de Deus não está apenas no que Ele te deu. Está também na forma como Ele te sustentou no que você passou. Talvez hoje você precise, pela fé, começar a trocar a frase "foi por causa deles que cheguei aqui" por "foi Deus quem me trouxe até aqui". Você não está onde está apenas porque alguém te empurrou, te feriu ou te deixou. Você está onde está porque, mesmo através disso, Deus continuou conduzindo você. Se você ainda está de pé, é porque a mão dele não saiu de sobre a sua história. E essa compreensão abre espaço para o próximo passo. Porque quando você entende que foi Deus quem te trouxe até aqui, também precisa entender que Ele não te trouxe só para te colocar em um trono. Ele te trouxe para algo muito maior, que vai além da sua própria vida e se expande para o propósito que Ele quer cumprir através de você. O destino é palácio, mas a missão é propósito. Chegar ao palácio não é o fim da história. Se tudo que Deus quisesse fazer na sua vida fosse apenas te tirar da dor e te colocar em um lugar melhor, bastaria interromper o processo no momento da promoção. Mas a Bíblia mostra que, para José, o palácio era apenas o cenário onde o verdadeiro propósito de Deus seria revelado por completo.
O trono não era a meta final, era a ferramenta. O destino era palácio, sim, mas a missão sempre foi propósito. Quando olhamos para Gênesis 45:7, José resume a missão de forma poderosa. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ele entende que não foi colocado ali só para provar que venceu. Ele foi colocado ali para conservar uma linhagem, preservar uma história, cooperar com um plano que alcançaria gerações. A posição dele no Egito estava ligada à preservação da família que um dia o feriu, da nação que um dia o rejeitou e, muito além disso, a linha pela qual viria o Messias. Esse é o ponto que muda tudo na forma como enxergamos nossa própria caminhada. Deus não te cura só para você se sentir melhor. Ele te cura para que, através de você, outros encontrem cura. Ele não te restaura só para você dizer que foi restaurado. Ele te restaura para que sua vida se torne um caminho aberto para quem virá depois. O propósito de Deus nunca para em você. Ele passa por você. E é por isso que o palácio, por mais confortável que seja, não é um lugar de descanso absoluto, e sim de responsabilidade. Em Gênesis 50:20, José reafirma essa perspectiva quando diz que Deus transformou o mal em bem para fazer como se vê hoje, conservando muita gente com vida. Ele fala de muita gente. O olhar dele já não está focado apenas na própria história, mas no impacto coletivo. O processo que ele viveu, a dor que atravessou, as noites em que se sentiu esquecido, tudo isso agora se converte em plataforma para abençoar muitos. E aqui entra uma verdade forte. Quanto maior o processo, maior costuma ser o alcance do propósito. Efésios 3:20 nos lembra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Enquanto você ora para sair do cárcere, Deus está pensando em usar a sua vida para alcançar muito além do que você consegue imaginar. Você pede para ser curado da traição. Ele está planejando te usar para libertar pessoas que você nem conhece ainda. Você pede uma resposta para a sua dor. Ele está construindo uma mensagem inteira com aquilo que você viveu. O palácio também representa o lugar onde você precisa decidir quem vai governar seu coração. Você chegou até aqui pela graça, mas o que fará com isso daqui para frente? Vai usar cada vitória como troféu pessoal ou como testemunho do que Deus faz com quem não desiste? Vai transformar cada conquista em argumento para provar algo aos outros ou em ponte para alcançar os que ainda estão na cova? A diferença entre quem apenas sobe e quem cumpre o propósito é exatamente essa. Um usa a posição para si, o outro usa para servir. Jesus, muito tempo depois, mostra o padrão perfeito desse tipo de governo. Em Marcos 10:45, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele tinha todo o poder, mas escolheu usar esse poder como instrumento de salvação. José, à sua maneira, já apontava para isso. Ele tinha autoridade para pisar em quem o feriu, mas escolheu ser canal de sustento e reconciliação. Ele entendeu que a grandeza verdadeira não está em estar acima, mas em se colocar à disposição do que Deus quer fazer através de você. Talvez hoje você esteja orando pelo seu palácio, pela porta que vai mudar a sua realidade, pelo milagre que vai virar sua história, pela resposta que vai te tirar do aperto. E Deus vê esse desejo. Ele sabe o que dói, sabe o que falta, sabe onde você cansou. Mas Ele também quer te levar a um entendimento mais profundo. Ele não está te preparando só para chegar lá. Está te preparando para saber o que fazer quando chegar. O propósito de Deus não é te fazer famoso, é te fazer frutífero. Em João 15:16, Jesus diz que nos escolheu e nos nomeou para irmos e darmos fruto, e para que o nosso fruto permaneça. Fruto que permanece é propósito cumprido. É vida transformada através da sua. É gente que encontra Jesus porque um dia te viu perdoando quem ninguém perdoaria, permanecendo onde muitos teriam desistido, servindo onde outros buscariam trono pelo trono. Talvez você não esteja em um palácio visível.
Talvez o palácio que Deus está construindo na sua vida seja um lar restaurado, um ministério simples, um trabalho onde você é luz em meio à escuridão, um canal onde você alcança pessoas que nunca entrariam em uma igreja, conversas profundas com quem ninguém mais tem paciência para ouvir. Não se prenda à forma, se prenda à missão. Onde Deus te coloca, Ele te envia com propósito. Olhe para trás agora, mentalmente, e veja as covas, as vendas, os silêncios, os cárceres, os esquecimentos, as reviravoltas. Nada disso foi à toa. Você foi traído como José, mas o palácio ainda é destino porque Deus não desperdiça um só capítulo. A dor não reescreve o propósito, ela é colocada dentro dele, e quando você escolhe crer que foi Deus quem te trouxe até aqui, o coração se alinha a algo maior do que vingança, reconhecimento ou conforto. Você não é apenas alguém que sobreviveu à traição. Você é alguém que está sendo preparado para responder com maturidade espiritual em lugares onde muitos reagiriam com carne. O mundo precisa ver gente no palácio que não esqueceu do Deus da cova. Gente com autoridade que ainda se ajoelha. Gente no topo que não apagou a memória das lágrimas, mas as transformou em linguagem de empatia. Se Deus te levou para perto do palácio, é porque ainda há gente passando fome espiritual, emocional e até física, e Ele quer derramar recurso, palavra, consolo, direção e cura através de você. O destino é palácio, mas a missão sempre será propósito. Não viva abaixo disso. Agora é a sua vez de responder a tudo o que ouviu, confiar que nada foi em vão, entregar de novo a história nas mãos de Deus. Dizer a Ele que você não quer apenas chegar a um lugar melhor, mas cumprir tudo o que Ele sonhou através da sua vida, inclusive com as partes que você nunca teria escolhido viver. Amém.